Olá, irmãos. Paz e graça. Eu quero falar sobre um mandamento que Jesus Cristo nos dá através do apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, e que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Não é difícil para nós entrarmos numa rotina, vivermos sem inspiração, desmotivados e até sem direção. Parece que é muito fácil para nós sermos pegos descuidados e não viver da maneira correta como Deus quer que nós vivamos as nossas vidas. Há momentos que parece que nós sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. Nós, homens, fomos criados para fazer certas coisas, vivermos como homens, sermos vigilantes, permanecermos firmes na fé, nos portar como homens, nos fortalecer e fazer todas as coisas com amor. Mas parece que nós não fazemos as coisas que precisamos fazer. Por exemplo, nós precisamos ser líderes espirituais em nossas famílias. Nós temos dever de falar sobre Deus, falar sobre a palavra de Deus. Nós poderíamos começar discussões significativas sobre a palavra de Deus com os nossos amigos, para que todos crescessem em conhecimento, mas muitas vezes nós deixamos de fazer. Nós já não fazemos discípulos em nossa vizinhança. Nós temos o dever de sacrificar a nossa agenda pelo bem da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais. Precisamos servir os carentes, os necessitados da nossa comunidade. Eu sei que eu deveria fazer essas coisas, mas eu não consigo fazê-las regularmente. Parece que nós, homens, precisamos ser convidados a dar um passo até, digamos assim, uma masculinidade mais viva, uma masculinidade que rejeite a passividade que é tão natural para nós. Você já se sentiu como eu me sinto às vezes? Preso, passivo, arrependido por não fazer as coisas que devo fazer, arrependido por ser omisso às coisas de Deus? Ou você já está fazendo tudo aquilo que você sabe que tinha que fazer para ser visto pelo Deus Altíssimo como um homem verdadeiro? Se for assim, glórias a Deus, agradeçamos ao Senhor pela sua graça capacitadora, mas eu creio que a maioria de vocês provavelmente estão assim como eu, numa necessidade contínua de ser chamado para caminhar rumo à masculinidade. Nós podemos identificar-nos
como aqueles homens que viviam em Corinto na época de Paulo? Será que nós somos parecidos com eles? Em 1 Coríntios 16, 13 e 14, Paulo os chamou para serem homens. Ele fala assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, portai-vos como homens, e fortalecei-vos, e que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nós temos sido vigilantes, estamos firmes na fé, nós agimos como homens maduros, nos fortalecemos uns aos outros, fazemos todas as coisas que devemos fazer com amor. Uma coisa que me impressiona é que, ao chamar esses homens para agir como homens, Paulo não explica de que maneira um homem deve agir. O que eles deveriam fazer para ser vistos como homens maduros? O apóstolo Paulo simplesmente os manda se portarem como varões. Mas ele não fala o que deve fazer. O que eles devem fazer? Parece que Paulo assume que eles sabiam o que significava ser um homem de verdade. Infelizmente, na nossa cultura, eu não creio que nós possamos assumir que os homens saibam agir como homens. Parece-me que não há um caminho bem traçado, um manual de instruções, algo testado e verdadeiro que possa nos levar da infância para a masculinidade. Não na nossa cultura. E se nós não sabemos o caminho, como poderemos fazer essa viagem? Felizmente, alguns homens estão tentando esclarecer o caminho para a masculinidade autêntica em nossa cultura. O pastor Red Bradley, ele sugere 5 passos: a infância, a vida de solteiro, a vida como marido, né, o casamento, depois a vida como pai e, finalmente, avançando para o ministério. Dennis Rainey traçou 5 etapas também: menino, adolescente, adulto, mentor e patriarca. Todos esses caminhos compartilham uma característica em comum: a necessidade absoluta de fazer uma ruptura com a nossa adolescência, a fim de chegarmos na masculinidade com sucesso. No plano físico, isso ocorre automaticamente. Nós crescemos, o corpo fortalece, nós nos tornamos homens de maneira automática, mas no reino emocional e no reino espiritual, onde realmente importa, isso não acontece. Na verdade, nós percebemos que muitos homens crescidos permanecem como adolescentes durante toda a sua vida. Você avançou conscientemente para a masculinidade? Se sim, você consegue identificar o momento, o ano e o local onde você se tornou um adulto maduro, onde você deixou de ser criança?
A masculinidade não acontece no plano espiritual, psicológico, como acontece no plano físico, de maneira automática. Veja em Coríntios, 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo fez uma escolha: acabar com as coisas de menino. Desistiu das coisas de menino. E você? Já fez essa escolha? Todo homem precisa fazer essa escolha. Eu precisei fazer. Você também precisa escolher ser um homem de verdade, desistir das coisas de menino e amadurecer. Como diz o apóstolo Paulo, portai-vos varonilmente, portai-vos como homens de verdade, portai-vos como adultos maduros. Há duas citações sobre esse tema que abalaram o meu modo de ver as coisas. Dennis Heinen disse: as nossas igrejas estão cheias de homens assim como eu era, um pé na adolescência e um pé na masculinidade. Homens que não abandonaram as paixões de adolescência, o egoísmo, a passividade, e ainda continuam rebeldes como as crianças, como os adolescentes, e que não se tornaram aquilo que Deus os chamou para ser. Você já mudou de maneira intencional, digamos assim, até de forma agressiva, aquela tua maneira de viver, concentrada em você mesmo, egoísta, que marca o adolescente comum, e passou a viver de maneira mais nobre, como um verdadeiro filho de Deus, maduro, a imagem de Jesus Cristo? Outra citação é de Carl Trueman. Ele fala que uma das tendências mais estranhas dos últimos anos é, com certeza, a adolescência prolongada do homem ocidental. Irmãos, o cara diz que nós não crescemos mentalmente ou psicologicamente e nem espiritualmente, que nós não nos tornamos homens maduros. Parece que não somos homens de verdade. Crescemos fisicamente, nos fortalecemos fisicamente, vamos à academia, desenvolvemos os músculos, mas o comentário de Truman foi motivado por uma pesquisa que mostrou que a média da idade dos jogadores de videogame já passa dos 30 anos. E ele diz que essa adolescência prolongada é uma tendência cultural assustadora. Homens, a masculinidade não é uma coisa que ocorre automaticamente. Deus está nos chamando para sermos homens, para deixar as coisas de menino, para agirmos como homens e não como adolescentes. Eu creio que nós precisamos nos perguntar continuamente sobre algumas questões. Nós não estaremos ou não estamos perdendo as nossas vidas
em atividades de adolescentes vivendo como meninos? Ou nós estamos gastando o nosso tempo nas atividades mais nobres do nosso Criador, como homens maduros? Parece que nós somos mais especialistas em nossos times de futebol, nos jogos de videogame, na qualidade da marca das cervejas, nos guerreiros ou personagens de séries. Ou nós damos mais valor para a eterna, relevante e salvadora palavra de Deus? O que tem sido mais importante nas nossas vidas? Será que nós estamos sendo menos egoístas do que éramos quando tínhamos 15 ou 16 anos? Nós investimos mais tempo em futebol, séries e games? Ou buscamos ver a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo o momento em que nós estaremos com Ele no céu para viver eternamente com o nosso Deus? Será que nós estamos sendo mais responsáveis pelo bem-estar espiritual da nossa esposa e dos nossos filhos do que nós éramos há algum tempo? Nós lidamos com o nosso dinheiro de uma forma que agrada a Deus? Afinal, tudo provém dele. Foi ele que nos deu. Ou nós usamos nosso dinheiro simplesmente para comprar brinquedos maiores, mais sofisticados, para satisfazer o nosso eu? Nós temos defendido o direito dos menos favorecidos mais do que nós fazíamos quando éramos jovens? Ou ainda estamos tentando nos encaixar na sociedade como se ainda estivéssemos na 8ª série? Será que nós estamos seguros da nossa identidade como filhos amados de Deus, como homens que foram feitos à imagem e semelhança do Criador? Ou ainda estamos rebeldes à autoridade de Deus, assim como éramos quando éramos crianças? Nós já nos tornamos homens obedientes à palavra e à vontade do nosso Deus e Pai? Ou ainda estamos pensando se vamos ou não viver uma vida séria na presença e na obediência ao nosso Deus? Homens, o Evangelho nos convida a ver, conhecer e a cumprir essa lei que Paulo estabelece nesse versículo de Coríntios, quando ele nos chama para sermos vigilantes, permanecermos firmes na fé, portarmos-nos como varões de verdade, como homens, e nos fortalecer e fazer tudo em amor. Homens não são destinados por Deus para viverem para si mesmos, mas são destinados por Deus, criados por Deus, para morrerem para si mesmo e viverem uns para os outros. É assim que nós glorificamos o nosso Deus. E nós devemos viver não para nós, mas para a glória do nosso Criador. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que essa lei é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos criou para sermos homens, para andarmos alertas, firmes, fortes,
ser másculos e amorosos, sempre prontos para fazer o bem. Em segundo lugar, o Evangelho nos mostra que estamos em falta com o nosso Deus. Nenhum de nós tem vivido como Ele quer que nós vivamos. Nenhum de nós tem vivido da forma como Paulo nos chama para viver, para sermos homens, para nos portar como homens. Nenhum de nós pode dizer: tudo que fiz foi feito para os outros em amor. Todos nós somos esmagados sobre o peso dessa lei, somos esmagados sobre o peso da nossa incompetência, da nossa omissão. Nós somos culpados, inadequados, somos egoístas, passivos, fracos e assim condenados. Nós pensamos que somos grandes, mas ainda somos meninos na fé. Em terceiro lugar, a notícia fica pior ainda, porque a lei nos condena, mas não levanta um dedo sequer para nos ajudar a obedecê-la. A lei é impotente, ela não tem poder para tornar os homens melhores. Nós estamos com um problema, irmãos, e não temos como resolvê-lo. Eu não consigo fazer o que Deus requer de mim. Ele manda, mas eu não consigo obedecer. Eu sou fraco, às vezes egoísta, às vezes distraído. Parece que nós não nos importamos realmente com as coisas de Deus, nós não damos o devido valor que deveríamos dar para o nosso Criador, para a palavra dele, para os nossos irmãos. Somos omissos. Não podemos resolver esse problema, há um impasse muito grande. E nós somos incapazes de resolvê-lo. Felizmente, há uma esperança. Existe um herói, um homem que viveu perfeitamente em alerta, perfeitamente firme na fé, que agiu perfeitamente como homem maduro, sereno, foi sempre perfeitamente forte e tudo o que fez de modo perfeito e em perfeito amor. Esse homem, Jesus Cristo, se recusou a permanecer na adolescência, jogou fora as coisas de menino, intencionalmente acabou com as coisas de menino em sua vida. Ele fez uma escolha. Ele escolheu o Pai, escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu amar o Pai e nos amar. Jesus Cristo escolheu a mim, escolheu você. E Ele escolheu morrer por nós para que nós pudéssemos viver, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Jesus Cristo nos convida a ouvir a sua voz. E ele diz: filho, eu te amo. Jesus Cristo quer que você, que eu, obtenhamos crédito pela sua perfeita e corajosa masculinidade, que nós obtenhamos crédito pelo seu modo perfeito de vida. E ele quer que você saiba que se você confiar na morte dele, naquela cruz, como pagamento pelo teu estilo de vida adolescente, arrogante e egoísta, você pode morrer para a lei
e se livrar para sempre dela. Romanos, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Por meio de Jesus Cristo e somente pelo mérito dele, nós podemos ser livres. Somente por meio de Jesus Cristo nós somos perdoados, somos amados pelo Pai, queridos, incluídos no reino de Deus e habitado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo quer que você saiba agora que existem novas possibilidades, novos poderes, novas aventuras. Jesus Cristo quer criar em você um coração de um terno guerreiro que vai morrer para si mesmo e viver a tua vida para os outros. Esse é o chamado para nós que somos homens e que somos filhos de Deus. Agarre esse chamado, agarre Jesus Cristo. Aproveite. Que Deus te abençoe, que te dê graça e paz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele toda a honra e toda a glória, eternamente. Amém? Que Deus te abençoe. Glórias a Deus.